Agora, no Brasil é proibido você dizer que não sabe alguma coisa. Por exemplo, tem todo esse debate da Terra plana. Eu dei uma olhada e falei, não, esse negócio é muito complicado, eu teria que ficar anos estudando essa porra, não vou fazer isso não. Então o pessoal me pergunta, eu falo, eu não sei. Pronto, já virei terraplanista. Então, a falta de tolerância para com o estado de dúvida é um grave impedimento ao estudo de qualquer ciência. O senhor não aguenta ficar em dúvida 2 minutos, ele tem que arrumar uma certeza e proclamar aquilo lá. Quantas pessoas são assim no Brasil? Ora, praticamente toda a classe falante é assim. Toda as elites brasileiras é assim. Então, isso quer dizer, e essas pessoas são as que mais falam em nome da ciência. Não é isso? Então, se você perguntar para o cara o que é ciência, ele vai mencionar algo da técnica da pesquisa científica. Ele diz, mas isso não é a ciência. Eu pedi a definição da ciência e não qual o instrumento que ela usa. Você não pega a diferença. Eu digo, eu te dou a definição de ciência. Ciência é você pegar, recortar um determinado campo de fenômenos e supor que esse campo de fenômenos é regido por uma constante qualquer. E daí você vai averiguar se essa constante existe. Aí entra a técnica da pesquisa. A técnica da pesquisa entra quando você já recortou o campo, né, e já tem a hipótese. Se você não tiver hipótese nenhuma, o que você vai investigar? Quer dizer, não é que a ciência produz a hipótese, ela precisa da hipótese primeiro para existir a ciência depois. E o recorte do campo fenomênico é feito pelo quê? É feito arbitrariamente. Você pode ter lá suas razões, você acha que é assim, acha que é assado, mas não tem uma razão objetiva que determine que o campo de observação será tal ou qual. Por exemplo, se eu quero saber se o negócio é terraplanista, se é terra plana ou se é terra esférica. Eu digo, bom, a lista dos fenômenos que você pode observar para isso é praticamente infinita. Nenhum cientista pode afirmar de maneira razoável que o recorte que ele fez da realidade corresponde à estrutura da realidade. Isso é impossível, porque não há nenhum recorte fenomênico que exista por si mesmo. Todos dependem dos seus vizinhos. Tudo é interdependente. Então o cara fala, não, mas nós podemos fazer como é que se diz? Multiciência. Estudamos a articulação das ciências. Fala, bom, meu filho, você articular ciências que já existem, você vai pegar o recorte que elas já fizeram. Ou seja, você não está partindo, vamos dizer, não, mundo inteiramente objetivo, que ele já vem com o recorte pronto. Isso não existe. Quer dizer, essas pessoas que falam de ciência, elas nunca pensaram 1 minuto sobre o significado da palavra ciência. Eu não estou nem falando sobre o que a ciência de verdade é. Eu estou falando da palavra ciência. Elas não sabem o que quer dizer a palavra ciência. E quanto tempo você precisa pensar para você descobrir, por exemplo, que o território das várias ciências não corresponde a uma divisão objetiva? Por exemplo, onde termina a anatomia e onde começa a fisiologia? Você pode ter dúvida, você não sabe se um determinado elemento é estrutural ou se ele é funcional. Isso não vem pronto. Ou seja, só para fazer essa simples distinção, você tem um trabalho miserável. Onde termina a física, onde começa a química? Isso até hoje dá discussão. Não é uma coisa muito simples, né? Então, o primeiro requisito para o sujeito poder raciocinar em ciência é ele ter tolerância para com o estado de dúvida. Porque a maior parte das questões vão permanecer em dúvida para sempre. Quais certezas que a ciência universal produziu? Eu estou falando certeza no sentido absoluto da coisa. Como 2 mais 2 é 4? Eu vou dizer praticamente nenhum. Não há nenhuma descoberta científica que tenha um valor absoluto e incondicional. Todas dependem das condições em que o experimento foi feito. Por definição, depende disso.
Que não quer dizer que seja inválido. Né? É válido, mas até que ponto a palavra verdadeiro se aplica a isso? Se aplica de maneira relativa. Tudo em ciência é verdade relativa. Por isso é que nós vivemos numa época em que as pessoas acham que uma correlação estatística é uma prova causal. Todo mundo acha isso. Mas, ora, uma correlação estatística, evidentemente, ela não prova nada. Ela sugere que tem algo a ser investigado. Esse é o máximo. Não é isso? Por exemplo, então, as pessoas que moram em determinado lugar têm mais uma doença do que as pessoas que moram no outro. Né? Do que isso prova? Isso prova que você deveria investigar o assunto para saber por que é assim. É só isso que prova. Agora, depois que entrou em cena um negócio chamado mídia ou imprensa, a quantidade de pseudociência circulando no mundo virou um negócio absolutamente aterrador. Eu contei para vocês já que o editor da Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, disse que atualmente 50% dos trabalhos médicos são fraude. 50%. Agora, pensa, como é que você vai se orientar no meio disso? Quem pode ler todos esses trabalhos? Ninguém pode. O editor da Lancet pode? Não pode. Por outro lado, o cara que é prêmio Nobel de Medicina disse: todos os remédios produzidos pela indústria farmacêutica não se destinam a curar doença nenhuma. Eles só a manter você num certo estado onde você possa continuar consumindo o remédio. Isso é verdade. Eu sei disso. Eu sei até que ponto a indústria de remédio depende de anunciantes, essa coisa toda. Né? Então, se tem uma coisa que realmente não existe, é a tal da certeza científica. Existe certeza científica no aspecto puramente formal, no aspecto puramente lógico. Quer dizer, as leis elementares da lógica são a base de toda certeza. Esse tipo, A igual a A. Não é isso? Bom, pode-se conceber uma lógica na qual A seja diferente de A? Pode-se, mas será baseado na lógica que diz que A é igual a A. Então, sabendo que A é igual a A, eu posso conceber como seria se fosse diferente. Porque daí você não tem 2A, você tem 3. Né? E assim por diante. Né? Então, esse pessoal que estuda lógica, todo sujeito que estuda lógicas paradoxais, ele te dirá a mesma coisa que eu estou dizendo. Não existe uma lógica paradoxal. Eu que estou dando uma aplicação paradoxal à mesma lógica de sempre. Todos eles sabem disso, né? Aliás, no maior congresso de lógica do mundo, que foi o Unilog, eu fui um dos 7 brasileiros convidados a apresentar trabalho lá, apresentei o trabalho dos 4 discursos. Não pude ir fisicamente, porque era na Suíça o negócio, e eu estava viajando para a Romênia na época, uma coisa assim. Mas o trabalho foi apresentado lá. E ali tinha vários trabalhos sobre lógica paradoxais, todos baseados nisso. Mas isso não quer dizer que não haja certeza absoluta na lógica formal. Claro que existe. A lógica formal é idêntica à aritmética elementar, não tem como você escapar dela. Você pode inventar, pode variar em cima, tá certo? Mas aí é uma questão de usá-la como linguagem. Né?